9 alimentos que já foram proibidos nos Estados Unidos. 1. Operating System Cheetos tem sido uma lancheira para muitas crianças desde que foram introduzidos há mais de meio século, mas foi somente na década de 1990 que a variedade Flamin' Hot enfeitaria as cafeterias, para melhor ou pior. Embora inegavelmente saboroso, o lanche picante Quinoa foi proibido em vários distritos escolares no Novo México, Califórnia e Illinois por causa de sua falta de boldiness nutricional e, supostamente, por causa de um efeito colateral não intencional que pode ter deixado os pais em pânico. Por causa de uma grande quantidade de corante vermelho no Flamin' Hot Cheetos, eles transformam as fezes daqueles que comem grandes quantidades em uma cor vermelha ou laranja perturbadora, causando viagens desnecessárias para o imediato socorro de cuidadores enlouquecidos enganados em acreditar que há uma emergência médica genuína. 2. Um famoso lanche oficialmente chamado de Kinder Surprise, mas mais comumente referido como Kinder Eggs. Os ovos Kinder originais eram feitos de uma casca de chocolate ou leite creme, dentro da qual há um recipiente de plástico. Dentro do container está um pequeno brinquedo, que geralmente vem em várias peças que requerem montagem. As crianças adoram a combinação única de doces e brinquedos, enquanto os colecionadores adultos podem descartar o chocolate e ficar com o brinquedo. Mas a Food, Drug and Cosmetics Administration FDA, dos Estados Unidos não ficou impressionada. Embora os ovos Kinder fossem permitidos para importação no México e no Canadá, eles foram proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é ilegal que o doce contenha um objeto não nutritivo, neste caso, um brinquedo. As regras estipulam ainda que a venda de qualquer doce que contém um brinquedo ou bijuteria é proibida devido a preocupações com o risco de asfixia. Porém, em meados de 2017, o Kinder Joy já estava disponível no ZOA, já que esse produto embala o chocolate e as surpresas separadamente. 3. No final de 2019, o Tempe Elementary School District, no Arizona, proibiu um lanche aparentemente inocente em seus refeitórios, leite com chocolate. Ao fazer isso, eles se juntaram a Washington, D.C., Rochester, NI, Minnesota e São Francisco, que já haviam proibido o tratamento. No caso de Tempe, a proibição fazia parte de uma iniciativa maior para reduzir a quantidade de açúcares adicionados e xarope de milho com alto teor de frutose consumidos pelos alunos. Embora o kiboshi do leite com chocolate do Arizona não tenha recebido nenhuma reclamação substancial dos pais ou alunos, ou assim foi relatado, a situação era muito diferente para o Departamento de Educação da cidade de Nova York, também ponderando uma decisão contra produtos lácteos aromatizados na época. Vários congressistas de Nova York expressaram preocupação de que a proibição prejudicaria os produtores de leite. 7 batatas fritas 4, em uma mudança que imediatamente se tornou um grampo de conversas de DJs no Drive Time e piadas noturnas, o Rep. Bobney, um republicano de Ohio que era, na época, presidente do Comitê de Administração da Câmara dos Representantes, baniu, não um lanche em si, mas seu nome. Batatas fritas francesas e também torradas, não deveriam ser vendidas ou consumidas na cafeteria da House, mas as batatas fritas Freedom eram boas. Isso, é claro, por razões simbólicas e políticas, já que a França se recusou a apoiar uma guerra no Iraque após o 11 de setembro, e Ney sentiu que comer batatas fritas francesas não era, portanto, americano. Por mais ridículo que pareça, ele tinha precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, nomes alemães eram proibidos nos Estados Unidos, incluindo chucrute, rebatizado de Repolho da Liberdade, e sarampo alemão Sarampo da Liberdade. Claro, naquela época, 5. Muitos devotos do chocolate Cadbury ficam perplexos quando compram o lanche nos Estados Unidos,
Observando que o sabor é marcadamente diferente das verdadeiras barras britânicas da Cadbury com as quais estão familiarizados. Essas pessoas não estão imaginando coisas. A gigante do chocolate Hershey possui os direitos de fazer e comercializar as barras Cadbury nos Estados Unidos, mas usa uma receita diferente daquela do outro lado do lago. O Eadesville é o primeiro ingrediente, leite na versão britânica, açúcar Mystery of the West. O chocolate inglês também possui maior teor de gordura e não contém conservantes. A Hershey's proíbe a venda do chocolate britânico Cadbury nos Estados Unidos e é agressivo na defesa de seu território, até mesmo processando pequenas lojas que tentam se safar vendendo produto importado. Embora a Hershey não seja uma agência reguladora, ela se reserva o direito de reprimir seus acordos de licenciamento. 6. Já houve um lanche mais alegre do que um cupcake, especialmente um cupcake de aniversário, coberto com glacê e granulado? Talvez não, mas isso não impediu a Northshore Elementary School em Knox County, Tennessee, de proibi-los em 2016. Um bilhete foi enviado para casa aos pais que tornaram tabu trazer cupcakes para aniversários ou outras ocasiões especiais ou eventos. Na verdade, o diretor Brandon Pratt agia como uma polícia alimentar para qualquer coisa que as crianças trouxessem de casa, insistindo que a comida atendesse às normas rígidas de calorias, sódio, açúcar e gordura. Ao defender suas regras, além de preocupações com a saúde, Pratt citou um incidente traumatizante de seu primeiro ano no cargo, onde um aluno comeu um doce e entrou em choque anafilático devido a uma alergia. A cultura da escola mudou um pouco desde que as diretrizes foram 7. Na verdade, foi devido à proibição desse lanche que o outro ganhou fama, o refrigerante. No leste de 1800 até o início de 1900, as leis azuis foram aprovadas em muitos estados. As leis azuis são de natureza religiosa e restringem tudo o que possa ser considerado agradável o suficiente para ser pecaminoso. A venda de bebidas alcoólicas aos domingos tinha importante, mas outra período proibição de chupar refrigerantes no sábado. Porque não está totalmente claro, mas provavelmente tem algo a ver com os jovens que se reúnem nas lojas de refrigerantes. Esses balcões de lanches lidavam com carros alegóricos de hot brew e refrigerantes de sorvete, que eram feitos de uma base de refrigerante com sorvete flutuando no topo. De repente, os donos das lojas precisaram de uma guloseima nova e legitimate para acelerar os domingos, então trocaram o refrigerante por xarope e o domingo de sorvete nasceu. Curiosamente 8. Pizza é um lanche que pode ser uma refeição, dependendo se você está indo em fatias ou em torta. Não importa como você queira chamá-lo, para os residentes de San Vitaliano, uma pequena cidade na Itália, simplesmente se tornou um problema. Em 2015, a pequena cidade estava sendo sufocada pela poluição em níveis vistos com mais frequência nas grandes cidades. O surpreendente culpado foi determinado a ser os fornos a lenha usados para fazer pizzas. As empresas da cidade foram proibidas de usar os fornos, a menos que tivessem um filtro especial. Os fabricantes de pizza em San Vitaliano ficaram compreensivelmente irritados, alegando que suas tortas não eram culpadas pela poluição do ar. O Monte Vesúvio, um vulcão em grande parte adormecido, mas não extinto, fica a menos de 20 milhas de San Vitaliano. Então é possível que eles tivessem razão. 9,1 Pipoca. Parece loucura pensar em curtir um filme na tela grande sem a trilha sonora constante de gente mastigando pipoca, mas a certa altura o lanche foi proibido nos cinemas. Quando os cinemas foram inaugurados, eles exibiam filmes mudos, o que exigia um maior nível de alfabetização e atraíam públicos mais sofisticados, que muitas vezes se vestiam e se comportavam como se estivessem indo a um teatro tradicional. As próprias salas de cinema refletiam isso, com móveis caros, incluindo tapetes felpudos nos quais os proprietários não queriam triturar comida, daí a proibição da pipoca. Com a invenção dos talkies,
A cultura de ir ao cinema mudou, assim como os próprios cinemas. Os proprietários perceberam que poderiam ter um lucro enorme vendendo pipoca em seus lobbies e, portanto, agora associaremos para sempre o lanche amanteigado aos nossos filmes favoritos. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilhe e até o próximo vídeo.